Hoje acolhendo minha criança interior. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí um desses horários. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Sou Cláudia Alvim, psicanalista clínica, e é um prazer ter você aqui comigo. E hoje te convido então a revisitar suas memórias, né, que estão guardadas aí lá no fundo, né, do túnel do tempo, e que nessa jornada incrível, né, nós possamos então redescobrir sentimentos escondidos e assim encontrar cura para a ferida da sua e da nossa criança interior. Então sejam todos bem-vindos. Eu quero te convidar aí já de início, né, a ficar aqui comigo, mergulhar nesse universo de fé e ciência. Então te convido a fechar os seus olhos. Hoje nós vamos deixar a canção lá para o finalzinho. Eu quero fazer um ensaio mental com vocês. Vocês vão entender o que é isso daqui a pouco, tá joia? Então vamos fechar nossos olhos e orar ao nosso Deus, elevar nosso coração, nossa mente a Ele nesse momento. Pai, graças te damos por esse dia. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, ó Deus, por nos permitir acordar nesse dia tão lindo e vivenciar, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Obrigado, ó Deus, por cada vida que o Senhor tem colocado, ó Deus, no meu caminho. Obrigado, ó Deus, por cada mulher, por cada homem que se achega aqui, ó Deus, nesse momento de devocional, seja agora ao vivo, seja em qualquer outro momento do dia, ó Pai, que o Senhor esteja passando, visitando lares, visitando vidas, visitando famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor traga cura, que o Senhor abra os nossos olhos da fé, ó Deus, para enxergar, ó Deus, nossas feridas e colocá-las na mão do Senhor, para que o Senhor venha com bálsamo curador, ó Deus, que o Senhor traga refrigério para as nossas almas, para que nós possamos viver intensamente, ó Deus, como diz a Tua palavra, termos vida abundante no Senhor e viver com leveza, viver, ó Deus, na certeza que o Senhor está conosco, na certeza que o Senhor que nos sustenta, na certeza que é o Senhor que nos guarda e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, Paizinho, que tudo que for falado aqui hoje, ó Pai, possa penetrar no nosso coração e possa fazer diferença, ó Pai, que haja transformação, que haja cura, ó Deus. Eu sei que não depende de mim, ó Pai, mas é totalmente do Senhor. Então que o Senhor faça, ó Deus, aquilo que eu não posso fazer, que o Senhor haja na vida de cada um. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você. Bom dia, mãe. Tá travando aí? Bom dia. Eu não sei se tá travando. Parece que não, né? Vamos continuar. Qualquer coisa, vocês me avisem, ok? Então vamos lá, faça um excepcional dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós, né? Nesse dia maravilhoso. Então, pegando o gancho aí da última live, vamos falar da nossa criança interior, entender um pouquinho mais sobre nós, né? Não sei se você sabe, mas todos os seres humanos, né, adultos, vamos dizer assim, na verdade é uma criança grande e muitos não tratam suas feridas, né, e sua criança interior então não é curada, então não consegue seguir, né, suas vidas de forma mais leve. E ter uma vida plena é quando tudo é mais leve e mais fluido, né, vai com mais tranquilidade. Deixa eu só dar uma mexidinha nesse negocinho aqui. Aí. Então vamos ver o que a Bíblia traz para nós diante de tudo isso, né? O que a Bíblia fala, né? O que tem de novo para nós, o que nós podemos aprender então sobre a nossa criança, né? E eu trago hoje o apóstolo Paulo para nos ensinar. Apóstolo Paulo. E ele diz que o que nos faz meninos não é o que fazemos, mas o que pensamos, né? Na ciência, né? Vamos puxar um ganchinho aqui da ciência. Freud vai dizer que o pensamento é o ensaio da ação, ou seja, primeiro eu vou pensar, então depois eu vou agir. Bom dia, Ana Paula. Depois eu vou agir. Já Salomão, lá em Provérbios, ele já dizia que
Assim como o homem pensa, imagina, né, em seu coração, assim ele é. Isso significa que a qualidade dos pensamentos vai moldar então a realidade que vivemos. Então abra comigo sua Bíblia, pega aí sua Bíblia, já pegou seu café, vamos tomar um cafezinho. Abra a Bíblia em 1 Coríntios 13, versículo 11. Vamos lá? Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda. 1 Coríntios 13, versículo 11. Eu vou fazer um barulhinho aqui, eu vou desligar esse somzinho que ele tá travado. Hoje ele não tá me ajudando. Não fez. Mas vai. Ai, ai. Hoje ele não tá obedecendo. Não sei o que tá acontecendo com ele. Tá travando muito. E não quer desligar. Mas vai dar certo. Vamos ver. Desliga, coleguinha. Não vai. Ele não quer obedecer hoje. Tudo bem. A gente deixa ele de lado aqui. Não tem problema. Mas vamos lá, então. Deixa eu só desligar ele do Bluetooth, e aí ele não me atrapalha a hora nenhuma. Não sei porquê, gente. Trava, a música começa e ele começa a travar junto. Deixa eu só desligar, desconectar ele daqui. Perfeito. Abriram aí? 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 11. Certo. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos repetir? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha que forte isso, olha o que o apóstolo Paulo tá falando sobre ele e o que que tem a ver, né, com a gente. Nós vamos descobrir agora. Então é o seguinte, isso significa, né, tudo isso que nós lemos aqui sobre a vivência, né, o que o apóstolo Paulo descobriu, isso significa que ele enxergou o quê? Maturidade, correto? Maturidade. Então, grava essa palavrinha aí na sua mente, maturidade. Então, Paulo está dizendo que mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, ele era, olha só, ele era o quê? Menino, ou seja, pensava, sentia e falava como um menino, né? Como uma criança. E eu já quero de cara aqui abrir um parêntese com vocês para reflexão. Quando vemos homens e mulheres, tá? Aqui nós estamos falando de adultos, competindo aí em seus ministérios, se autopromovendo em nome do Senhor, né? Eles estão tendo atitude de meninos. Muitos são pirracentos, manhosos, muitos clamam por atenção, por aceitação. E pasmem que isso é muito real, muito real. Eu já vi líderes jogar o microfone no chão e sair correndo porque queria solar aquela canção e o maestro pediu para outra pessoa solar a canção. Saiu correndo, pisando forte, sabe, como criança emburrada. Meu Deus. Já vi também pessoas, sabe, fazendo pirraça. Eu vou fazer assim, pronto, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, nós não vamos fazer. Olha só, o que que isso reflete? Que não tem maturidade, que está agindo como um menino, né? Que está agindo como criança. E assim eu poderia citar várias outras coisas que eu já vi em relação a isso, de homens e mulheres
agirem como criança, né, dentro do corpo de Cristo. Era um lugar onde que era para haver unidade, né, para todo mundo trabalhar junto, para crescer junto, e de repente você começar a ver pessoas competindo, né? Então é muito triste ver isso dentro do corpo do Senhor. Eu tinha uma ideia assim, eu vou compartilhar com vocês. Muito tempo atrás, né, aí na minha adolescência, entrando aí na minha juventude, eu tinha aquela ideia de que igreja era lugar de gente já aceitou Jesus, gente curado, né, gente maduro, pessoas resilientes, pessoas fortes, né? Essa ideia que tem, que eu tinha, né? Quando eu comecei a entender a questão de igreja, a questão do corpo de Cristo, né? E eu olhava e falava assim, meu Deus, por que não trabalhar junto? Por que essa pessoa está competindo? Por que ela está agindo dessa maneira? Mas hoje, né, a gente vai amadurecendo no Senhor, e eu ouvi uma frase que eu não sei, assim, ao certo, mas é mais ou menos assim, que igreja é um hospital, igreja é um lugar de feridos, né? É um lugar onde os feridos vão para serem curados, né? A ideia de hospital é o quê? Você chega lá com uma febre, uma doença, e a ideia é que você vai sair de lá curado, né? Ou você vai sair de lá com esses sintomas amenizados, pelo menos, vamos dizer assim. Então, igreja é isso, é um hospital, né, onde o Senhor resgata corações feridos e colocam ali para ser curados dia a dia. Não é assim, pá, da noite para o dia. Não, é passo a passo, é pouco a pouco, sabe? É como descascar uma cebola, né? Tem camadas, camadas e camadas. E cada camada tem ferida que vai sendo curada pelo Senhor. Só que tem gente que tem um coraçãozinho duro, né? Não tirou a casca da cebola, então não tem como, né? Então tá ali com o coração duro, enrijecido. E ao invés de estar somando no reino, está ali, sabe, como uma pedrinha no sapato. Uma pessoa que não cresce, que não desenvolve, que não permite que os outros também desenvolvam. Porque, além de tudo, elas são ciumentas, né? Já viu? O pirracento normalmente é ciumento, né? O competidor também. Então, fecha nesse parêntese aqui que eu queria comentar isso com vocês. Mas olha que Paulo aqui, ele nem está falando de idade, né? Mas de pessoas que não atingiram maturidade, que ainda não, né? Que ainda estão lá no leitinho, que não podem receber comida sólida, gente que se ofende, né? Gente que não podem ser confrontadas, porque se você falar uma mensagem, né? Que você está pregando a Bíblia, falando da Bíblia, e você fala, a pessoa, ela ofende com você, e daí ela vira a cara, né? Belém, Belém, nunca mais estou de bem, e daí ela não olha para você, ela não olha para sua família, porque parece que você está jogando alguma coisa na cara da pessoa, sabe? Pessoas que não tem casca grossa para isso, né? É muito fininho, encostou, tá dolorido. São pessoas machucadas, pessoas feridas, sabe? Pessoas que não possuem convicções fortes, né? Infelizmente. E lá em Oséias 4, né? Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E já aprendemos, né, em outras lives que conhecimento é diferente de informação. E Paulo aqui em Coríntios não está apenas informando algo que ele vivenciou, mas nos chamando ao conhecimento real de sua jornada espiritual. Ele está contando aqui a jornada espiritual dele. E fica para nós um verdadeiro chamado, então, à autoexaminação. Né? Como precisamos nos autoexaminar, a palavra de Deus, né, fala muito sobre isso. E é um desafio para nós cristãos. E isso tem que nos levar, então, a refletir sobre a nossa própria jornada. Né? E ainda considerar a nossa conduta. É muito importante isso. E será que estamos, então, nos apegando a maneiras infantis
Ou será que já sou adulta o suficiente para crescer em amor e maturidade? Fica aí para você refletir. Olha o que a Ana Paula está dizendo. As pessoas se esquecem que a palavra de Deus consola, mas também exorta. Tudo isso para crescimento e amadurecimento espiritual. A palavra fala que o Senhor corrige ao fogo que ama. Uau! Perfeito, perfeito, perfeito. E esse fogo, ele refina quem somos, né? Assim como o ouro é refinado no fogo, nós também somos. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. E fica um questionamento, será que realmente eu estou vivendo a salvação em Cristo Jesus? Será que realmente eu sou salva? Por que eu ainda estou com travas nos meus olhos? Por que eu ainda não aceito, né, essas palavras que exortam? Né? Nós somos instrumentos usados por Deus, né? E vou falar, tá? Eu não tô para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Se a palavra de Deus, ela vem como uma exortação para nos tirar da zona de conforto, por que então eu tenho que falar só coisas que agradam o meu próximo? Não é isso que Deus está ensinando, né? Ele está todos os dias nos exortando. Vivemos em um mundo cheio de aflições, cheio de demandas que tiram o nosso foco, que nos tira do rumo. E Jesus, ele fala, eu não vim, né, para consolar, perdão, eu não vim para trazer, tem uma palavrinha que ela não tá vindo na minha mente, mas tipo assim, Jesus veio mesmo para confrontar, tirar da zona de conforto e mexer aqui dentro para que haja transformação, para que haja mudança dentro de nós, né? Então precisamos sim ser confrontados, porque se estamos sendo bajulados, passados, né, a mãozinha na cabeça, não vai haver transformação. Não vai haver crescimento, não vai haver amadurecimento espiritual. Então aceite. Quando você ouvir, não é que o outro está falando de você. Sabe? A sua criancinha interior, lá do fundo, ela está tão ferida que parece que o outro está atacando, mas não é. É só uma palavra de exortação, de encorajamento, sabia? Que é encorajar você a crescer, encorajar você a, sabe, a atingir maturidade espiritual. É sobre isso. E hoje eu quero te conduzir nesse caminho de autoconhecimento e autoexaminação. Precisamos começar olhando para dentro de nós e buscando, né, então, entender e acolher. O que é acolher? É abraçar, né? Abraçar a nossa criança interior. Então você sabia que o que aconteceu lá na sua infância não ficou só lá na sua infância? Pois é, infelizmente nós carregamos muitas coisas dessa época, sejam elas boas ou ruins. E isso afeta diretamente na forma como nós vivemos hoje. Então eu quero te ajudar a identificar algumas coisas que você carrega para juntos então acolhermos, né, sua criança ferida e ressignificar essa história, né? A coisa boa aí. Por trás de todo adulto existe uma criança que grita por socorro. Uma criança que não foi tocada, lembra da live passada? Abraço, toque da criança que não foi tocada. Da criança que não foi ouvida. Cala a boca, menino, sai pra lá, me deixa em paz. Você não tá vendo que eu tô ocupada? Sabe? Da criança que foi negligenciada em seus cuidados básicos, como um trocar de fraldas, deixou a criança assar, né? Como uma amamentação na hora certa, né? Que talvez foi abandonado ou rejeitado. Enfim, são tantos acontecimentos, né, que para alguns configuram em traumas e para outros é um impulsionamento, né, na verdade, que leva à maturidade mais cedo. Outros pegam isso como um gás né, e crescem. E entender tudo isso é preciso voltar então ao início de tudo, como a gente falou aqui, né,
lá no túnel do tempo. Então é bem isso que a gente vai fazer agora. E como voltar então no túnel do tempo? Abra comigo em Salmos 139, versículo 16. Deixa marcado aí em Coríntios que a gente vai voltar nesse versículo depois de novo, tá? Tá já? Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos, ou seja, estabelecido e ainda determinado. O que seria então essa substância informe? Ainda lá no ventre, ainda lá no útero da sua mamãe, né? Então, todos os seus dias já foram estabelecidos, né? Todos eles, quando nenhum deles havia ainda. Olha isso. Quando nenhum deles havia ainda, Deus já tinha estabelecido. Então você não foi uma casa. Você foi um sonho, você foi projetado por Deus. Então, antes de tudo, Ele sonhou com você. Seu pai e sua mãe foram usados por Ele para que você viesse a existir. E essa explosão, então, de energia no momento, né, da concepção, a vida começou a fluir. E agora você recebe influências emocionais, energéticas e genéticas de ambos, pai e mãe. Então, tudo que sua mãe sentiu durante a gestação teve efeito direto em você. E isso quer dizer que as emoções da sua mãe influenciam dentro do ambiente uterino, né? Pois o útero é considerado um lar, um lugar de desenvolvimento do bebê, criando assim bases para a formação emocional e psicológica. Então, por exemplo, se uma mãe, né, teve muitas mudanças de humor durante a gestação, vou citar alguns aqui, como ansiedade, depressão, medo, tristeza, muitas carregam culpa, né? Então, todo esse impacto, né, desse estresse materno, estudos clínicos apontam déficits neurocomportamentais, como coordenação motora prejudicada, reatividade emocional alta, sabe aquela pessoa super reativa ao extremo? Você faz alguma coisa, ela devolve, sabe, instantâneo. Atrasos linguísticos, né, em crianças nascidas de mães ansiosas. Então gera, né, muitas deficiências aí, né? Vamos trazer dessa maneira. E sabe por quê? Toda a química que acontece entre a mãe e o bebê, se não for saudável, vai então, olha só que interessante isso, vai gerar rigidez no útero, sabe? Deixando o útero duro, frio, contraído e desconfortável. Então o bebê vai ficar ali, imagina, apertadinho, né? Imagina lá, todo apertadinho. Ele vai ter que ficar encolhidinho. Muitos chegam a paralisar, já viu? Que o bebê não mexe, as mamães começam a ficar preocupadas. Nossa, minha barriga tá enrijecida e o bebê não mexe. Eu vou ter que ir lá no médico, né? Fazer um exame para ver o que tá acontecendo. Então, é tudo isso, é todo um estresse por trás de tudo isso. E aqui configura para o bebê uma ferida emocional chamada rejeição, que é o tema aí, né, de uma próxima live, porque é uma das feridas mais difíceis de ser tratada. É muito, muito difícil. Mas existem algumas coisas básicas, né, que precisamos saber, então. Primeiro, quem foram nossos pais biológicos, como eles influenciaram na formação e na nossa identidade, né? Você já teve aí curiosidade de perguntar à sua mãe como foi sua gestação? Né? Dela contar os mínimos detalhes aí para você? Você sabe quais foram as experiências que você vivenciou junto com ela ainda no útero? Isso é muito importante. E quando fazemos essas descobertas, é como revisitar memórias. E
É como fazer então uma viagem para dentro de si, né? Examinar seu inconsciente, então acolher a sua criança interior para curar e transformar a sua identidade. Então a criança interior é só uma metáfora para as partes inconscientes da nossa personalidade que foram formadas ainda lá na nossa infância. Mas o que é o inconsciente? É onde guardamos pensamentos, sentimentos, memórias que não estamos cientes, mas que influenciam em nossos comportamentos e emoções. Eu trouxe uma figura aqui, eu desenhei, tá, gente? Então, assim, olha como o desenho perfeito. Ai, eu não sou desenhista, mas vamos lá, eu vou mostrar assim mesmo. Eu desenhei aqui um iceberg, tá? Depois visualiza aí um iceberg. Mas eu vou colocar nos stories depois ela completa para você poder acompanhar. Então, imagina que aqui é só a ponta do iceberg e todo o resto ele está mergulhado aqui no oceano, vamos, né? Pensar aqui. Então, aqui, o que está aqui embaixo é a nossa mente inconsciente, tá joia? Eu vou colocar um izinho aqui de inconsciente. Vou colocar aqui. Então, aqui é o nosso inconsciente. E aqui vai ficar toda a nossa autoestima e a nossa identidade, certo? E à medida que a gente vai crescendo, né, e as crenças, né, que nós vamos aprendendo com os nossos pais, vai ficando tudo aqui, crenças pessoais e culturais, traumas, vergonha, culpa, nossos medos, resistência à mudança, sabe? Nossas emoções, nossos valores, sabe? E aqui nós vamos usar só informações que nós já conhecemos, certo? E aqui, o que tá acima, aqui, o que essa pontinha do iceberg que aparece aqui é nossa mente consciente. Então, olha só, tudo inconsciente aqui embaixo, olha quanta coisa. E olha só a pontinha aqui do nosso consciente, né? Daquilo que produz nova informação, que me dá força de vontade, é onde eu faço meus planos, eu faço análises, é onde eu vou agir, né? É produzir informações novas. Então tá tudo aqui na pontinha desse iceberg. Aqui também é onde eu faço meus planos, ok? Então deu para entender mais ou menos? Depois eu vou compartilhar lá nos meus stories essa figurinha aí com vocês. Então só relembrando, é onde guardamos pensamentos, né, sentimentos, memórias, né, que estão lá embaixo no nosso inconsciente. Em cima tem o consciente. Então, é tudo que nós guardamos lá no nosso inconsciente. Consciente é o que nós temos de informação aqui, vamos imaginar aqui agora. É o que eu tô vivendo aqui agora. E essas coisas, né, essas memórias inconscientes, elas vão influenciar na nossa vida adulta, hoje, nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. Então, o que está no meu inconsciente? Então, temos duas facetas da nossa criança interior. Então, uma representa aí as memórias boas, experiências positivas, alegrias, amor e descoberta. A outra vai simbolizar as memórias ruins, dolorosas, né? Traumas, medos que afetam o nosso comportamento e também as nossas emoções. Então, como já foi dito, a criança interior é uma metáfora para as partes inconscientes da nossa personalidade que foram cunhadas lá na nossa infância. E nosso emocional, então, está atrelado a essa criança interior, né? A gente acha que nada a ver, né? O que eu vivi lá, eu vivi, tá lá no passado, e o que eu vivo hoje é o hoje, pronto, e acabou. Então, não percebe que eu trago, né? Que eu carrego coisas lá do passado que hoje, né? Algumas podem até me atrapalhar, né? Podem me paralisar até. E isso inclui medo,
dor, tristeza, raiva, né, que sentimos, mas também a alegria, a felicidade, o amor. Ou seja, a criança interior tem traços positivos e felizes, mas também tem traços negativos e tristes. Stefanie Stahl, em seu livro Acolhendo Sua Criança Interior, depois, se você quiser, eu posso compartilhar o PDF desse livro com você, é só escrever aqui nos comentários Criança Interior ou no meu direct que eu envio para você o PDF desse livro. Muito bom. Ela traz duas representações diferentes da nossa consciência. Então, primeiramente, ela traz a criança sol, né? Que é a criança alegre. Então, na verdade, essa criança alegre, ela foi traduzida, ela foi representada com a criança sol. Foi uma psicóloga, nem foi essa Stefanie que criou esse termo, mas ela traz no livro dela, que é uma metáfora para a parte intacta da autoestima, né? Elas também passam por suas situações, né, que não reagem de forma excessiva e se mostram alegres ainda assim. Passa por dificuldades, mas não impacta tanto, né? Elas ainda são brincalhonas, elas se interessam por aprender, né? E é sempre aquela criança positiva. E tem a criança ferida, que ela traduziu, colocou aí, né, como criança sombra, representada, que representa aquela parte da autoestima que foi ferida, né? E por isso mesmo está fragilizada. Lembra das citações, né, lá do início? São pessoas fragilizadas, né? Pessoas feridas. E é a parte da nossa psique que nos traz problemas, né? Sobretudo quando não temos consciência, né, de sua existência e, por consequência, nós não refletimos sobre elas, nós não pensamos sobre elas, porque é algo que tá, lembra? Tá lá no nosso inconsciente, lá mergulhado lá embaixo. Então a gente não fica mergulhando e puxando isso daqui o tempo inteiro. A gente vive o que está aqui na superfície, não é verdade? E essa representação, eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Só um minutinho. Olha só. Vou tentar mostrar no computador, tá? Depois eu vou colocar nos stories também pra vocês verem. Vamos ver se dá? A luz atrapalha um pouquinho. Mas aqui dá pra vocês perceberem a criança sol, né? Olha, toda colorida, radiante, né? E a criança sombra, olha só, toda triste, né? E aqui ela coloca esses pontos, depois confere lá nos stories, tá? Ela coloca que essa criança sol, né? Ela é uma criança corajosa, tolerante, sincera, né? Ela sempre recebeu palavras positivas do pai, palavras positivas da mãe, então ela é sempre legal, ela sabe, ai, meu pai sempre foi bom comigo, minha mãe é divertida, está sempre do meu lado, faz comidas deliciosas, né? Então é aquela criança cheia de força, de segurança, né? Ela teve muito contato, ela teve muito abraço, então é aquela que gosta de amigos, de música, de natureza. Enfim, ela gosta de brincar, sabe aquela que gosta de andar de bicicleta, soltar pipa com os colegas? Essa é a criança sol. E mesmo que ela passe por dificuldades, lembra o que vai acontecer? Não vai gerar aquele peso excessivo para ela. Porque ela é sempre positiva. Ah, tudo bem, deu errado, vamos fazer de novo que vai dar certo uma hora. Né? Ela sabe que ela tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. E tá tudo bem, ó, vamos lá que vai dar certo. Mas a criança sombra, em compensação, é aquela criança que a mãe brigava muito com o pai, ouvia muitos gritos dentro de casa, sabe? É aquela criança que via os pais, ora estava bem, ora estava mal, sabe? Aquele pai que apresentava fraqueza, muita tristeza, sempre calado, muito ausente. Muitos querem compensar com presente, né? Então, sabe? É aquela frase, tipo assim, ó, como se os pais falassem para a criança assim: ai, tudo bem, sai pra lá, me deixa fora disso, né? Eu não quero preocupar com isso, já tem tanta coisa na minha cabeça para eu preocupar. E a mãe tá sempre sobrecarregada, estressada, né? E é como se o papel da mãe ali fosse
fazer as coisas de casa e tudo bem, não precisasse, né, estar mais juntinho ali desse filho. Então, o que ele vai carregar? Eu não sou suficiente, eu sou um fardo, eu não sou importante, né? Eu não posso ser eu mesmo, eu tenho que ser bonzinho para fazer tudo dar certo. Eu preciso fazer meu pai e minha mãe feliz. É aquele que está sempre com medo, sabe? Sempre sob pressão. Ele está sempre cheio de mágoas. Então ele precisa fazer tudo perfeito para agradar o pai e a mãe, para que ele não receba briga, né? Para que ninguém brigue com ele, para que ninguém dê uma bronca nele, né? Lembra da live passada? A gente falou sobre isso. Então essa criança sombra, ela vai refletir tudo isso. Então, naturalmente ela vai ser negativa, ela vai ser uma criança triste. É como se realmente não tivesse sol sobre ela. Como se ela estivesse sentada debaixo de uma árvore e aquela sombra o tempo todo sobre ela. Não tem momentos de aquecimento, sabe? Não tem aquele aquecer, corpo humano, contato. Não tem isso. Então essa é a criança sombra. E lembra que eu falei que eu queria fazer um manejo, um ensaio mental aqui com vocês? É o chamado manejo terapêutico. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e imaginar na letra dessa canção como foi a sua criança. Talvez você não vivenciou tudo isso que diz aqui nessa letra, mas alguns pontos, né? A gente sempre tropeça em alguns pontos, porque nossos pais não são perfeitos, né? Nós não somos também pais perfeitos, quem dera, né? Mas nós estamos aí no caminho, né, desse aperfeiçoamento, como o apóstolo Paulo nos ensina. Então eu queria que você fechasse seus olhos, se você puder, tirar seus sapatos, sua sandália, colocar os seus pés no chão, ter esse contato aí de pertencimento, né, de estar no chão, sentir o chão e fechar os seus olhos e imaginar, né, a sua infância nessa canção. Então vamos lá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Fique com seus olhos fechados. Era uma vez gritos pela casa. Era uma vez criança rejeitada. Era uma vez menino que sentiu a dor de não ter amor. O abuso marcou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me Não julgue o adulto, você não sabe o que ele passou. Era uma vez vontade de nunca voltar pra aquele lugar, mas onde eu ia morar. Era uma vez vontade de dizer que não, mas o que fazer? Era só eu e humilhação. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me
Deixa Cristo encontrar seu coração. Era uma vez uma cruz, foi nela que eu encontrei Jesus. Era uma vez um fardo, quando ele me olhou, disse largue isso é passado. Era uma vez a história que mudou, quando o amor no mundo então entrou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou, quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me encontrou. Continue com seus olhos fechados. Talvez você era essa criança que foi negligenciada, que foi rejeitada, abandonada. Que você possa encontrar esse amor na cruz, que você possa preencher esse vazio, que o Senhor possa curar a ferida da sua criança através da cruz. Em nome de Jesus, que você consiga olhar para dentro de você, olhar para trás e pedir a Deus para ressignificar tudo isso. Que você acolha a sua criança, que você possa abraçá-la e dizer, tá tudo bem, já passou. Hoje não tem mais gritos pela casa, hoje você não é mais abandonada, você não é rejeitada. Você tem um pai que te ama, que preenche todo o vazio, toda a dor. Permita ser curada. Talvez muita coisa que você vive hoje são dores do passado que ainda não foram curadas, que não foram tratadas. Talvez você sofreu algum tipo de abuso e você sofre por isso, não tem coragem de contar para ninguém. E você está sufocada. E você está com tudo isso guardado dentro de você, agindo como uma criança mimada, agindo com imaturidade, tomando leitinho todos os dias, porque é isso que te conforta por não saber quem você é. Você fica segura lá naquele lugar do leite, no lugar de ser mimada. Deixa o Senhor te encontrar nessa manhã e te curar. Deixa Ele trazer a paz que você precisa. Coloque a sua criança nas mãos dEle. Fala, cura, Pai. Eu preciso dessa cura. Eu preciso de maturidade. Amém? Amém? Que você possa colocar isso nas mãos do Senhor. E que Ele possa trazer cura sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. E olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele finaliza esse versículo. Olha lá, 1 Coríntios 13b. Ele finaliza dizendo assim: quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mas antes você precisa curar tudo isso que está aqui. Quando o apóstolo Paulo entendeu, ele foi cheio de maturidade, ele se encheu de maturidade no Senhor. Ele se encheu do amor do Senhor. Então que você deixe as coisas de criança, de menino, que você possa receber palavras sólidas, comida sólida, comida que te transforma, que te movimenta. Abra seu coração para a cura. Precisamos passar por processos dolorosos, mas que quando cicatrizados, não sentimos mais dores. E passamos a viver com maturidade e sabedoria. A verdade é que todo mundo anseia por um lugar onde possa relaxar e ser quem realmente é. Então,
interiorizamos esse sentimento de ser aceito e querido, que se converte em uma postura positiva diante da existência e nos acompanha ao longo da nossa vida adulta. Mas, sobretudo, são as influências negativas que nos causam problemas quando adultos, né? Sempre o negativo parece que soa mais forte, né? Pois a criança em nós faz de tudo para que as mágoas e as dores sofridas na infância não venham a se repetirem. Ao mesmo tempo, ela continua em sua busca pela segurança e pelo reconhecimento que não teve. Os medos e os desejos atuam ativamente nas profundezas da consciência. Somos adultos independentes, levando nossa vida, mas, no nível inconsciente, nossa criança interior tem grande influência sobre a nossa percepção, sobre a nossa maneira de sentir, de agir e de pensar. É algo muito forte, que nosso intelecto, podemos assim dizer, né, é algo mais forte do que isso. Já foi comprovado pela ciência que o inconsciente é uma instância psíquica extremamente poderosa e determinando então entre 80% e 90% de tudo que fazemos e vivenciamos. Nós precisamos, né? Como precisamos conhecer a nossa estrutura, como precisamos conhecer a estrutura da nossa personalidade, de quem nós somos formados lá atrás, quem nós somos, né? Somos capazes de trabalhá-la e resolver, né, muitos problemas que antes pareciam não ter solução. Consegue perceber que tudo vem lá de trás? Se eu soluciono isso lá, eu soluciono muitos problemas hoje também. Então lembre-se que aquilo em que você estiver enraizado determinará o fruto em sua vida. Deus diz que você é preciosa. Então aceite, se ame, né? Aceite o perdão de Deus, aceite o seu perdão, se ame. Vamos descobrir juntas o que precisa ser tratado. E à medida que continuar a ouvir a palavra de Deus, pouco a pouco, você será continuamente curada. Amém? Espero que essa mensagem de hoje faça algum sentido para a sua vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, que precisa curar essa criança ferida, né? E semana que vem vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso, né? Eu quero trazer alguns pontos, eu quero trazer, né, dicas para você se perceber, né? O que você está fazendo, né? E o que você poderia fazer, né, com essa criança para que ela seja saudável, para que ela reflita positividade, né? Criança sol, despertar essa criança sol que existe dentro de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vou deixar essa live salva aqui, lá no YouTube. Compartilhe com alguém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua semana. Até semana que vem. Obrigada, Raquel. Um beijo. Fica com Deus.